E a minha conversa hoje é com o Manel Ítalo Lopes. Ele é médico, coloproctologista, ele é um estudante das doenças do trato gastrointestinal, além de um corredor amador, mas ele é muito apaixonado pelo esporte. Seja bem-vindo, Manel Ítalo. Obrigado, Amorim. Manel Ítalo, vamos começar do começo. O porquê de medicina, o porquê ser médico e qual foi o caminho percorrido para você chegar na coloproctologia? A questão da escolha da medicina, desde a infância, sempre gostei e durante meus anos de ensino fundamental, ensino médio, eu me direcionei para a medicina. Na minha ingênua imaginação, todo médico também operava. Então, daí eu já tinha a intenção de, além de fazer medicina, seguir como cirurgião. Que aí eu fiz minha faculdade em Teresina, a Unifacid, e fui fazer minha primeira residência em Brasília, no Hospital da Asa Norte, lá em Brasília. Lá eu conheci várias especialidades direcionadas que a gente tinha em contato com a cirurgia geral, como urologia, como cirurgia plástica, cirurgia bariátrica e a coloproctologia. Tinha alguns professores que eu admirava muito e gostava das cirurgias, né, dos diagnósticos, e me gerou uma curiosidade. Estudei mais, vi o que é que o coloproctologista conseguia abranger e atuar na sua formação profissional, e então eu resolvi prestar nova residência, no acabei de cirurgia geral, para Fortaleza, para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará, que é um dos melhores serviços de proctologia do Brasil, do Nordeste e do Brasil. E dentro da coloproctologia da UFC, eu consegui entender aonde a gente, como coloproctologista, pode atuar, né? Então a gente geralmente atua no diagnóstico, tratamento da grande maioria das doenças do trato gastrointestinal baixo, né? Sim. Cólon e reto, por isso coloproctologia, né? Colo, reto e ânus, na verdade, né? Que é proctologia, tá bom? Então, o coloproctologista, ele trata desde afecções que causam dores abdominais, diarreia, né? Constipação, que é muito comum, né? A prisão de ventre, os sangramentos do trato gastrointestinal, as dificuldades de evacuar, seja por alterações alimentares, seja por distúrbios do assoalho pélvico. Então a gente abrange na coloproctologia toda essa gama de patologias, né? Doenças do cólon, do reto e do ânus. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito pouco falado, que é sobre o câncer de intestino. Como é que é consolidado o diagnóstico de câncer de intestino? O câncer de intestino, hoje, ele infelizmente, né, ele está num foco muito grande, no cenário não só nacional, como mundial também. Hoje, ele é o terceiro câncer mais incidente no mundo, né, e o segundo que mais mata. No Brasil, em homens e mulheres, ele é o segundo câncer mais incidente e também o que mais mata. O segundo que mais mata. Não sabia. Então, é muito importante isso. É muito importante o seu estudo. É uma patologia que ela tem uma sequência, não, claro que não em todos os casos, mas numa grande maioria, onde se você fizer um rastreamento, né, uma avaliação inicial, aliás, no início da doença, você consegue, com tratamentos minimamente invasivos, resolver ou até mesmo evitar o câncer do intestino. Então, como é que a gente consolida o diagnóstico? A gente tem algumas estratégias de rastreamento. A gente tem estratégias mais simples, como, por exemplo, a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Sim. E tem o exame padrão ouro, que é o melhor exame, que é o exame de videocolonoscopia, ou ileocolonoscopia, ou como o pessoal na população geralmente conhece, a colonoscopia, que é um exame endoscópico, que a gente faz mediante um preparo intestinal para estudar as paredes internas do cólon, do reto.
certo? E a partir desse exame a gente consegue identificar lesões suspeitas, colher material para biópsia, Sim. ou, em algumas situações, Amorim, inclusive até tratar a doença por endoscopia, certo? Por colonoscopia, no caso. Com ressecções dos pólipos, das lesões planas, que são lesões que futuramente podem se tornar câncer de intestino. Manuel Ítalo, e na maioria dos casos, ou qual é o tipo de situação que o paciente chega até você e que com certeza vem sempre aí um diagnóstico de câncer? Um dos sintomas mais comuns que a gente pega quando a gente vai direcionar nosso raciocínio clínico pensando nas patologias malignas, né, câncer de intestino, é alteração do hábito intestinal. O que é isso? Você tem o costume de fazer cocô todo dia, né? Você evacua todo dia sim, dia não, e a partir de agora você está indo com mais dificuldade. 2, 3 dias está demorando, está tendo dificuldade, ou ao contrário, você começou a ter diarreias, que você não consegue explicar, você não relaciona a um hábito alimentar, alguma extravagância que você possa ter feito. Que é fora do comum do cotidiano, né? Isso. Então, isso já nos liga a luzinha de alarme e a gente vai investigar. Outra que também, essa é a mais comum, sangramento. Sangramento pelo ânus. A grande maioria dos sangramentos, principalmente sangramento, aquele sangramento vivo, né, o sangue rutilante, é relacionado a afecções do ânus, afecções benignas, como as hemorroidas, fissuras, fístulas e demais outras doenças. Só que tem uma parcela desses casos de sangramento que são relacionados ao câncer de intestino, principalmente sangue digerido um pouco mais escurecido. E então, alteração do hábito intestinal, sangramento anal. Outras situações, dores abdominais que a gente não consegue explicar, a própria constipação, né, pode ser que seja já uma causa, principalmente nessa situação, né? Eu evacuava bem e os últimos anos, alguns pacientes até falam em 10, 15 anos mudou o hábito, né? Então você já fica com alerta e vai fazer a investigação. Existe um exame que é a colonoscopia, né? Que é um dos exames que te ajuda a dar esse diagnóstico de câncer de intestino. Como é esse exame? Bom, Amorim, a colonoscopia é um dos exames mais importantes, acho que no tratamento de toda a oncologia. Por quê? Ele é um dos poucos exames que, além de conseguir fazer o diagnóstico, ele muitas vezes consegue interromper a sequência da formação do câncer de intestino. Ele é um exame que a gente precisa fazer um preparo prévio para limpar, tentar remover todas as fezes do nosso intestino. Eu faço analogia que é como se você tivesse uma parede cheia de quadros, mas eu não quero ver os quadros, eu quero ver a parede. Então eu tenho que retirar os quadros. Então é isso que a gente faz com o preparo, que é o mais desconfortável do exame, porque o exame em si você não vai sentir praticamente nada. Você vai ser sedado, certo? O ideal é que o exame seja feito no ambiente de um serviço ambulatorial ou hospitalar, que tenha todo um suporte de respiratório, né, toda medicação, equipe formada por um bom endoscopista, anestesista, equipe de enfermagem treinada e os materiais para fazer tanto o diagnóstico como o tratamento, muitas vezes, dessa doença. Tinha-se muito preconceito no passado com o exame, mas era pela dificuldade mesmo de você conseguir o preparo, conseguir sedar bem o paciente, ter uma estrutura em clínicas adequadas para isso. Mas que bom que a gente conseguiu já vencer todo esse passado, né? E hoje é um exame extremamente seguro, complicações baixíssimas, claro, é um exame invasivo. Sim. E então tem todas as complicações que podem ocorrer no exame invasivo. Sangramento, perfurações, alterações infecciosas, mas é um exame bem tranquilo e extremamente importante nas doenças que ele investiga, principalmente o câncer de intestino. E sobre o tratamento de câncer de intestino, qual é a sua abordagem?
como é que você leva esse paciente, como é que você assiste esse paciente? Vamos lá. A partir do momento que foi feito o diagnóstico, né, a gente fez a colonoscopia, fez a biópsia, infelizmente a biópsia veio com o diagnóstico do câncer de intestino, a partir daí a gente começa todo o processo de acolhida do paciente, porque é um diagnóstico muito difícil, é um diagnóstico que ainda gera muito preconceito, insegurança. O câncer de intestino é um câncer que é relativamente bem tratado, né? Só que quanto mais precoce você faz o diagnóstico, geralmente melhor o desfecho do tratamento, certo? Então, a partir do momento que a gente fez o diagnóstico, a gente tem que fazer o estudo da doença, né? Que a gente costuma chamar isso de estadiamento. Então, a gente irá fazer exames, a gente já fez a colonoscopia, vou fazer agora os exames de imagem, né? Geralmente a gente vai investigar os principais órgãos que podem ser acometidos por metástases, né? Por lesões à distância, que são fígado, pulmão e os linfonodos abdominais, principalmente. Quando a gente trata do câncer de reto, que é um pouco mais baixo, a gente associa nesses casos também a ressonância, que é um exame melhor para avaliar o reto, principalmente o reto médio, o reto inferior, certo? Faz a busca do marcador tumoral, que é o CEA, que não é um bom exame para diagnóstico. Ele é muito bom para o acompanhamento do tratamento. Certo? Avalia a condição clínica do paciente, idade, condição nutricional, certo? Avalia a presença ou não das metástases e a partir daí a gente traça o tratamento desse paciente. Hoje a gente não tem uma linha reta de tratamento, porque os pacientes tem várias nuances. Então a gente tenta padronizar o tratamento para cada paciente, certo? Paciente que tem uma doença localizada, a gente tenta o tratamento por endoscopia, por colonoscopia. É uma doença localmente avançada, a gente tenta o tratamento cirúrgico, né? Faz cirurgia minimamente invasiva por vídeo, né? Mínimos incisões, anastomose primária. Teoricamente, a gente está falando do paciente que não está em urgência. Então, a gente consegue fazer a ressecção da lesão e fazer a reconstrução do trânsito, evitando a bolsinha, né? A colostomia. Removida a lesão, a gente encaminha o paciente para a oncologia clínica, onde o oncologista vai avaliar a necessidade ou não de complementação adjuvante, né? Fazer a quimioterapia, né? Sim. Casos de lesões mais baixas do reto, por exemplo, reto inferior, 10 centímetros abaixo, até 10 centímetros da borda anal, esses casos a gente muda um pouco o diagnóstico, muda um pouco o tratamento, na verdade. A gente inicia com um tratamento neoadjuvante, que seria a quimio e radioterapia antes do tratamento cirúrgico e depois a gente, dependendo da posição, vai para o tratamento cirúrgico ou vai para o acompanhamento, dependendo, é claro, do benefício e, claro, conversado com o paciente sobre os riscos desses tratamentos. Então, dependendo do nível e do acometimento, o paciente ele pode até não chegar na fase da quimioterapia. Pode, né? Com os cuidados precoces, diagnóstico. tratamento. Quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, menos invasivo se torna o tratamento. A gente identificou um pólipo na colonoscopia. A gente consegue remover com a alça sem precisar usar o bisturi elétrico ou com uma pinça de biópsia, entendeu? Danifica menos o organismo. É menos injúria, é menos trauma e isso tem uma resposta melhor. Achamos a lesão, tem suspeita de ser maligna, mas me parece inicial, a gente ainda assim consegue tirar por colonoscopia. A gente faz o procedimento cirúrgico, colonoscópio, né? Faz a ressecção, que pode ser tanto a mucosectomia como a dissecção de submucosa, depende de cada doença. E com isso a gente consegue sim curar o paciente. Algumas situações a gente não consegue. A gente chega um pouco atrasado e a gente acaba tendo que ir para tratamentos mais invasivos. Cirurgia, quimioterapia, isso vai depender muito de como a gente recebe o nosso paciente no diagnóstico. A gente falou no início da entrevista sobre como veio evoluindo a questão de
exames, de como esses exames vieram melhorando na hora de serem feitos. Você tem essa preocupação de se atualizar com relação a diagnóstico, com relação a tratamento? Como é que você se prepara para as novidades? Porque sempre tem novidade, né? Não, com certeza, mano. A gente sempre busca novas tecnologias para agregar qualidade no diagnóstico e tratamento endoscópicos lá na clínica. Então, sempre busco os grandes congressos nacionais para participar e as informações e as atualizações também dos congressos internacionais, para a gente poder trazer o que há de mais moderno para o diagnóstico e tratamento dos nossos pacientes. O ser humano, Manuel Ítalo, traz do trabalho como ensino e te faz mudar na tua vida profissional também, mas na vida pessoal. Tendo um pouco mais de sensibilidade para determinados assuntos, né? Inclusive em casa, tendo um pouco mais de paciência no nosso relacionamento, né? Com minha esposa e com minhas filhas, que são os motivos para eu todo dia levantar e buscar o meu sustento, buscar o meu trabalho. Com a minha profissão, eu consigo trabalhar próximo da minha família, principalmente da minha esposa, que me ajuda na gestão e no cuidado na gestão da clínica e no cuidado dos meus pacientes, além de me permitir ter uma certa liberdade de poder me dedicar ao trabalho, tendo esse contato com ela lá, porque aí eu fico mais tranquilo em ir para o congresso, né? Às vezes fazer um curso que passa fora de casa. Então, a profissão me deu essa oportunidade de trabalhar com ela, que me dá muito mais liberdade de eu poder focar mais. Ela está comigo, então fico um pouco menos ausente, né? É muito difícil também, né? A gente acaba trabalhando muito, mas... E também me ajuda, Amorim, pelo meu carga de trabalho, me ajuda a tentar, não é nem privilegiar, mas direcionar minha energia para a minha família, sabe? Então, esse meu momento de descontração, sempre tenho minha família por perto, os amigos, meus familiares mesmo, meus pais, meus primos, meus tios, e claro, né, minha esposa, minhas filhas, né, os pais da Geórgia também, sempre estão aqui com a gente, aqui na cidade. Então é muito bom o trabalho acaba sensibilizando e trazendo esse espírito mais família mesmo, porque você vê tanta dificuldade na profissão na área de saúde como um todo, né? A gente vê tanta dificuldade. Verdade. E a gente acaba querendo sempre estar ali pertinho da nossa família, né? Ser um pouco mais presente. Verdade. Traz aí mais humanidade, né? Mais humanidade. Não, isso é com certeza, né? Você fica mais sensível à dor do Empático. outro, né? Empático, Mais empático, melhor né? palavra, empático. E também ajuda, inclusive, quando você vai, infelizmente, lidar com isso dentro de casa, algum familiar, ajuda a tentar ajudar seu familiar no direcionamento mesmo dos tratamentos, no direcionamento onde procurar e numa palavra amiga, muitas vezes. Importante. Muito. E hoje a minha conversa foi com o Manuel Ítalo, médico coloproctologista, que nos ensinou muito sobre o que é a coloproctologia e sobre entender sinais e sintomas do câncer de intestino. Eu amei essa conversa e até a próxima conversa com a Amorim.